Vereadora Ana, vereadores presentes, nossos amigos aqui presentes, né? Vamos convidar a todos para a gente fazer a oração inicial da sessão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Anotamos a ausência do vereador Cleiton, está com um problema de saúde e nos avisou para que comunicasse a todos. Na sequência, peço à vereadora Ana que faça a leitura da ata número 031/2018. Ata número 031 de 2018, da sessão ordinária do dia 20/8/2018, da 5ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Paraná, com comparecimento de todos os vereadores. Após havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, passou para o pequeno expediente, onde havia na pauta um convite da PAI, elencando programação dos dias 21 a 28 de agosto de 2018, da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Seguindo, passou para o expediente comum, onde usou da palavra o vereador Donizete Ruzelli, dizendo que esteve em Londrina agora há pouco, com o deputado federal Reinhold Steffen, e ele nos disse que os recursos de emendas para Rondon estão todos liberados, sendo recapeamento asfáltico, ambulâncias e gabinetes odontológicos. Também o deputado estadual Evandro Júnior nos disse que seus recursos para Rondon também estão todos liberados. Disse ainda que uma parte de nossa população ainda gosta de votar naquele que rouba, mas fazem então aqueles deputados que participaram da carne fraca e lava-jato. Esses estão na preferência de muitos eleitores, sendo que tem prefeito na região oeste que recebeu até carro 0 quilômetro para apoiar esses deputados. Também disse sobre a nomeação de pessoas por esses deputados na usina de Itaipu, onde eles têm salário de $12 mil mensal. Disse ainda que esteve conversando com nossa servidora municipal, Zélia, onde ela nos relatou sobre a situação que passou com o ortopedista na Santa Casa de Cianorte, o Dr. Mori. Ele, médico, agiu com despreparo e desrespeito com essa paciente. Então disse querer demonstrar através desta casa uma menção de repúdio, pois esse médico não deveria estar clinicando, sendo que incapacitado para o cargo que ocupa. Seguindo, o vereador Marcelo Trevisan disse que não querer fazer críticas, mas não pode deixar passar em branco, onde o município ficou mais de 90 dias parado no setor rodoviário por causa daquela lei que aprovamos aqui. E nesse período os operadores ficaram parados no pátio por quase todo esse período, sendo que os tratoristas, com certeza, mas os operadores, nesse período, eles começaram a arrumar as estradas. Talvez o chefe do executivo não estava por dentro disso, mas sim o pessoal que comanda esse serviço. Agora eu pergunto, será que nesses 90 dias esse pessoal não tinha férias para tirar? E agora que voltaram a trabalhar e que está na hora dos produtores prepararem a terra e plantar, que já está atrasado, eles dão férias para 2 operadores e um motorista e ainda pegam mais um operador e botam no caminhão para trabalhar e deixam os tratores parados lá no pátio e os produtores loucos lá no pátio, igual um produtor que abordou sexta-feira. Eu escutei um monte, sem ter culpa dessa situação. E tendo culpa porque eu não tinha visto aquilo ali. Vi naquela hora e estou aqui falando hoje, porque é culpa, às vezes, da gente em deixar passar isso em branco. Onde está o planejamento desse pessoal? Pode ser que as férias desse operador, desse motorista, venceu agora, mas não podem aguardar um pouquinho, pelo menos para regularizar a situação desses produtores, para depois dar férias? Não, vão dar as férias na hora que os produtores estão mais precisando. Será que eu estou errado? Será que eu estou falando muito? Eu não queria criticar, mas em vista de uma situação dessa, é difícil de deixar passar, né, senhor presidente? Seguindo, o senhor presidente abordou sobre a questão da servidora Zélia, dizendo que na época teve na sua casa e ela estava numa situação bem pior do que se encontra hoje, onde na ocasião nós intercedemos junto ao prefeito, o vice-prefeito, a secretária de saúde e até a vereadora Ana, para que a gente conseguisse tirar
ela desse médico, porque ele estava simplesmente prolongando o seu atendimento e ela precisava de um bom atendimento urgente. Disse ainda que se os servidores estão parados num período, nós temos que ter um planejamento e prever o futuro, sendo que nesse período que estava tramitando as conversas sobre a nova lei, com certeza sim poderiam ter dado férias para os funcionários no pátio, e isso é com certeza falta de planejamento. Agora, quem quer ser prefeito, quem quer administrar, tem que ter planejamento e tem que contar com os contratempos que existem dentro da administração. E esses erros vão deixar o município sem renda e sem emprego para a nossa comunidade. Seguindo, o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde não havia nada na pauta. Após o senhor presidente passou para as explicações pessoais, onde usou da palavra o vereador Miro Sardeto, dizendo que na sessão anterior, vários colegas vereadores abordaram a situação sobre a política que está sendo desenhada em nosso país. Disse ainda que na oportunidade fez crítica aos 3 poderes, mas quer agora fazer uma correção, que não queria generalizar essa crítica ao Poder Judiciário. Disse ainda que nossa Constituição está ultrapassada e muito retrógrada, onde muitas vezes a lei dá brechas e as pessoas que se beneficiam dessas brechas, e às vezes o Poder Judiciário não tem como agir diante do que propõe a lei. Mas a crítica minha, na verdade, seria nas instâncias superiores do Poder Judiciário. E ainda tem muita gente que não sabe o que é Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte de nosso país. Então, a minha crítica se dirige mais no STF, onde muitas vezes tem o poder de decisão e acaba passando batido. Agora, quanto ao Poder Legislativo e Executivo, lógico que nós temos deputados responsáveis, senadores responsáveis e governadores responsáveis, mas, infelizmente, o nosso país, eles fazem as leis em benefício próprio, que são a maioria dessas leis, elas não beneficiam a população. Dizendo ainda que no Brasil o grande problema não é a elaboração das leis e também no cumprimento das leis. Quando chegam na última instância, que é a Suprema Corte, então quero fazer aqui correção no sentido e não generalizar a crítica ao Poder Judiciário, pois a gente tem visto muita gente corrupta na cadeia, existem muitos magistrados, juízes e promotores que têm compromisso de botar na cadeia quem pratica esses atos ilícitos, principalmente na administração pública. A gente sabe que tem muita gente presa porque merece, mas tem muita gente que deveria estar presa também, mas não está, porque ainda não temos aquele respaldo final da última instância para poder condenar essas pessoas. Infelizmente é isso. Seguindo o vereador Marcelo Trevisan, disse que ontem tivemos o encerramento da Semana da Família da nossa Igreja Católica. E o padre Luizinho, mais uma vez, surpreendendo a nós, fez uma cerimônia sobre a renovação dos votos do matrimônio com todos os casais presentes na igreja. E depois da missa fez uma confraternização com todo o pessoal. Então quero deixar registrado isso aqui, não pode participar. Isso a quem não pôde participar. Quero deixar meus parabéns ao padre Luizinho, pois foi muito bonito a sua missa. Seguindo, usou da palavra o vereador Rafael Cuco, dizendo sobre a fala do vereador Marcelo. Disse que ainda que presenciou uma conversa lá na prefeitura e não podia deixar de abordar isso. Eu acho muito válido o que ele falou. Só que numa conversa informal na cozinha da prefeitura, onde o prefeito e demais pessoas que lá estavam e os secretários que tomam conta desse setor, logo quando começou, que foi proibido, ele falando aos secretários para providenciar isso aí, para ver quem tinha férias para tirar e ver quem tinha coisas para vencer, licenças até. Eu acho que alguns tirou licença e isso foi passado para o secretário. Agora que nem eu falo, às vezes falam, o prefeito tem que vir. Agora, se for para o prefeito ver tudo, não precisa de secretário. Eu acho que se ele coloca a pessoa lá, ele tem que confiar nela, ele tem que fazer uma boa gestão. Senão manda todo mundo embora e deixa sozinho. Senão vai só estar ocupando espaço, não é verdade? A pessoa, quando assume uma posição de secretário, eu acho que ela tem que ser competente. E nós temos que cobrar, que nem o vereador fez aqui. Eu queria parabenizar o vereador Marcelo, só que eu não posso deixar de falar isso aqui, porque eu presenciei a conversa. Achei injusta. Era só, senhor presidente. Seguindo, o senhor presidente disse querer falar uma passagem
pois estava na prefeitura, diz que quando o vice-prefeito assumiu, deu aquela chuva e sabiam que iriam precisar das máquinas para trabalhar. 2 maquinistas foram lá no RH pedir suas férias. Por quê? Porque ia ter que trabalhar. E o prefeito disse ao chefe do RH que eles só iriam tirar férias, pois o município iria precisar deles. Seguindo, o senhor presidente disse que os funcionários tiraram férias. O vereador Marcelo disse que sim. Disse ainda que não está criticando os funcionários, pois conversou com eles. Está criticando a administração por ter dado férias no momento desse. Seguindo, o senhor presidente disse querer parabenizar a nossa fanfarra municipal, que foi campeã em União da Vitória, parabenizando ainda todos os componentes e toda a comissão da fanfarra e sua diretoria, por ser bem representado o nosso município. Dizendo ainda sobre a palestra que teve aqui no auditório desta casa na sexta-feira à noite, que foi o Café Filosófico, onde foi tratado de vícios e virtudes. Foi muito bom. Estava lotado com mais de 100 pessoas presentes, pessoas de todos os setores do nosso município. E a casa estará aberta para as pessoas e para todos, pois palestras dessa natureza muda muito a visão das pessoas. Seguindo, como não havia mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Ata 31/2018 em apreciação dos vereadores. Ata 31/2018 em votação. O vereador que for favorável se manifeste, quem for contrário permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, passamos então ao pequeno expediente, não temos nenhuma correspondência no pequeno expediente, passamos então para a explicação, para o expediente comum, onde eu peço que a vereadora Ana faça a inscrição dos vereadores que queiram usar esse espaço. Vereador Roberto Scaraboto. Boa noite, senhor presidente, vereadora Ana, senhores vereadores, público aqui presente. Eu queria só fazer uma ressalva na palavra do nosso amigo vereador Marcelo Trevisan. Eu fui averiguar no outro dia, na terça-feira, a respeito das férias. Não criticando o senhor vereador, que eu também acho que no pensamento da gente é uma coisa errada ficar 70 dias de férias, depois o funcionário pega férias. Aí eu fui averiguar para ver, né, conversar com o órgão cabível. O que me explicaram é o seguinte, que as férias deles realmente venciam naquele mês. E funcionário público venceu, se eles pedirem as férias, tem que dar férias. Não é igual a gente ter um funcionário e entrar em acordo. Foi o que me explicaram. Mas não estou criticando também, que o vereador está certo, a gente fica ouvindo bastante coisa, eu também ouvi a respeito. Então, por isso que nós, vereador, temos que ir para ver, né, o que realmente está acontecendo. Só isso, senhor presidente. Na sequência, vereador Rafael Cuco. Desculpa. Donizete Rogério. Senhor presidente, caríssima vereadora Ana, vereadores, público presente, é uma honra, satisfação tê-los também no auditório desta casa. Me inscrevi, senhor presidente, só para fazer uma colocação e deixar nesta casa um ponto de interrogação a respeito dos pleitos políticos aos quais nossos candidatos disputam de 2 em 2 anos nesse país. Falamos aqui em corrupção, falamos na roubalheira que existe nesse país, em todos os setores, e a política parece que não é diferente. Mas basta começar uma eleição e o povo parece formiga
atrás do candidato, buscando benesses a seu favor. Eu me pergunto, corrupção, qual o conceito de corrupção e o que resulta isso, onde inicia e aonde termina? Porque a gente não sabe se é o povo ou é os políticos. Quem é corrupto, ativo, quem é passivo, ou quem corrompe ativamente ou passivamente. Você indaga eleitores do município, uma parte dizem, eu vou votar naqueles que ajudaram o município. Uma pequena parte, sem impedir nada. Eu acho muito glorioso e válido essa colocação e também essa decisão. Outra parte vota naquele que trouxe, mas quer um recurso às suas benesses para votar. Outra parte não está nem preocupado de quem trouxe, mas quer as benesses. E tem a outra parte ainda que não está preocupado nem quem trouxe e nem preocupado com política, só está preocupado nas benesses. Vou usar esse termo até o final. E aí tem outra parte que vai ter as benesses lá no último dia da eleição, no dia 6 ou dia 7 de outubro, votando em qualquer um. Votando em qualquer um. Agora, quem está certo? Agora, como nós vamos exigir dos nossos representantes uma postura correta, honesta, municipalista, que venha de verdade atender os anseios da nossa comunidade, é o que nós colocamos aí nesse ano e meio, aqui nesse plenário, que os nossos políticos, aqueles que nós escolhemos e agora são candidatos, que eles tinham a obrigação, e também escolheram fazer isso, de uma maneira correta, e ajudar o nosso município. Mas aí a gente vê ainda, que além de ajudar, buscar os recursos, beneficiar o nosso município, ainda tem que pagar pelos votos. Ainda tem que dar o dinheiro para ser recompensado daquilo que eles já fizeram. Agora eu não sei onde está certo isso. A comunidade, será que não vê isso? E nós conversando, explicando, para chegar isso até os ouvidos da comunidade, e nós não conseguimos passar isso para o povo. Será que é falta de informação ou nós que estamos errados? Aí vão dizer, mas eu não gosto de política. Mas a política, ela estraga, como eu já disse aqui, conserta tudo. E tem gente que busca um trabalho correto para consertar. E aqui os 9, eu tenho certeza que tem buscado os recursos, trabalhando junto às emendas parlamentares, para que o município seja beneficiado. Agora, o deputado tem que pagar tudo isso de volta? Será que o pagamento já não é a sua emenda parlamentar, o seu trabalho junto aos ministérios, às secretarias de governo, para beneficiar o nosso município? A população já não tinha que olhar isso? A população já não tinha que ter noção daquilo que realmente eles já foram beneficiados? Que é além das transferências voluntárias para o município anualmente, através do orçamento direto, ainda as emendas trabalhadas, que hoje são obrigatórias 50% para a saúde, e as demais infraestrutura, equipamentos e veículos. E a gente não consegue passar isso. Será que nós somos mentirosos? Será que a comunidade não confia na gente? Como é que nós vamos colocar isso na cabeça da população? Será que todo dia você tem que ter uma menção falando disso, ou fazer publicidade daquilo que não é necessário fazer? Porque nós somos representantes do povo diretamente. A Câmara, o Parlamento é a representação. Então aquele eleitor que votou conosco,
ele devia ter essa consciência, não generalizando, lógico, mas devia ter essa consciência de ter confiança no seu candidato, aonde você está apresentando, especialmente o deputado federal e o deputado estadual, para que eles pudessem nos ajudar. E ter uma votação, lógico, maciça. Eu fiz a conta hoje, nós já estamos com 19 deputados em Rondão. E uma parte deles trouxeram benefício. A outra parte prometeu benefício. Então, não é aqueles que ajudaram o município que merece o voto? Eu penso assim. Eu penso assim. Então, nossos eleitores, aquele que confiou um voto em cada um de nós, eles deveriam nos ouvir, porque nós não estamos de brincadeira. Nós temos que dar o respaldo agora, porque eles trabalharam lá para nós, não para nós pessoalmente, mas a nosso pedido para beneficiar a nossa comunidade. Seja de qual área for. Só permitindo um pouquinho, vereador. Pois não, vereador. Eu acho assim que a nossa população, ela não tem conhecimento, porque não frequenta essa casa, não sabe do que o seu deputado trouxe, não sabe do que foi aprovado, não sabe do que acontece aqui, entendeu? E muitas vezes você está dizendo, não confiam na gente porque não participa. Então a população diz assim, eu não vou votar, eu já escutei muita gente dizer, eu não vou votar, mas é agora que você tem que fazer uma melhor Rondon, um melhor Brasil, não é agora? Escolhendo o melhor candidato, confiando em você, confiando em mim, qualquer dos vereadores que estão aqui, que busca alguma coisa para a cidade. Porque eu não quero o mal de Rondon, você não quer, o Bola não quer, o Milho não quer, né? Mas as pessoas não participam, não têm conhecimento nessa casa do que acontece, do que trouxe para a cidade, dos benefícios que trouxeram para a cidade, entendeu? Só sabem falar. Então, assim, o que está acontecendo com a nossa população? Não querendo criticar ninguém. É bom só se fazer algo para você, diretamente para você. Aí tá bom, né? Só complementando. Agradeço a intervenção, vereadora. Então é o motivo da gente ficar frustrado com a política, porque acontece essas situações, né, presidente? É lamentável um vereador ter que gastar dinheiro do bolso, até talvez do salário que você tem fora da política, para conquistar um voto com um deputado, que você tem um compromisso, porque você foi lá, você pegou aqui umas diárias, você foi lá, foi fazer seu papel atípico, foi buscar um recurso para somar junto com o prefeito, para melhorar a vida do cidadão, e você não tem um respaldo final. Então eu acho que a política, ela tem que fazer parte das pessoas. Então a política deveria ter um aprendizado na escola. No tempo da ditadura militar tinha a famosa OSPB, Organização Social Política Brasileira, como matéria no colégio. Não ensinava muito, porque talvez os professores também não tinham formação política, mas era essencial, ainda continua sendo essencial, porque a participação é importante, o povo tem que buscar saber as informações. Hoje tem a transparência, mas ela não informa de uma maneira só coloquial, ela informa, não informa de uma maneira mais detalhada. O povo precisa saber das questões detalhadas e procurar saber da política. É isso que nós precisamos saber. Então eu peço à comunidade que vai nos ouvir através da transparência, algum nos ouve, que realmente confie na gente. Que realmente nós estamos e sempre estivemos com boa intenção, sempre para melhorar a vida deles. Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, o vereador Rafael Cuco. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Ana, população aqui presente. Senhor presidente, há algumas sessões atrás, se eu não me engano, foi feito um requerimento pelo nosso nobre amigo vereador Donizete Geren, no qual fazia valer o regimento interno sobre a leitura das atas, que seriam lidos somente tópicos. E, se eu não me engano, é o próprio vereador que faz as atas, né? Ok. Eu queria saber qual o motivo de não estar sendo cumprido essa votação, que, se eu não me engano, foi 8 votos a 1, que não foi votado? 8-0. 8-0. Por que não está sendo válido? Se não tem validade aquela votação, o que está acontecendo? Porque está sendo lida, porque foi, se eu não me engano, foi respeitada essa votação,
2 sessões posteriores só, depois voltou ao normal. Sim, você lembra a data que foi votada? Então, não lembro. Então, provavelmente porque ela foi votada no meio de um mandato. No meio nós já estávamos em curso da nossa legislatura. Então, sim, provavelmente, a partir de 1º de janeiro de 2019, aí poderá ser colocada a ata daquele formato. Então, certo? Agora não vai ser colocada assim? Não, porque daquele dia até hoje está sendo feito desse mesmo modelo. Certo? Então não vale a partir da votação? Vamos deixar para ela a partir de janeiro de 2019, ela poderá ser feita dessa maneira. Tudo bem. Tá ok? É só isso. Na sequência, o vereador Marcelo Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, público aqui presente, sejam todos muito bem-vindos. Quero começar aqui, me presente minha fala, hoje agradecendo o vereador Roberto por ter se preocupado e ido procurar saber o que estava acontecendo. Só vou deixar uma colocação, vereador. Eu sou servidor público e eu já cheguei a vencer 3 férias no município e ia pedir minhas férias e o município falava que não tinha como me dar férias porque precisava dos meus serviços. Então, no meu ver, não é justificativa para eles fazerem o que fizeram com os produtores, não. No meu ver. Tá? Então, senhor presidente, se não me engano, foi no mandato passado, da legislação passada, do prefeito passado, os vereadores, acho que a Ana, Miro, o Devan, que era vereador naquela época, vão lembrar, foi passada uma lei na Câmara para criar o plantão de final de semana para os motoristas da saúde, devido à dificuldade do final de semana com o motorista. A vereadora Ana trabalha ali, ela sabe também. Eu queria que fosse revista essa lei e a gente pudesse criar também o sobreaviso, pois teve algumas vezes aí, alguns dias mesmo que eu estava de plantão, que aconteceu alguns episódios aí, precisar de outro motorista e não ter motorista, não achar, porque se o motorista não tem compromisso com o município, ele não tem que ficar mesmo à espera de acontecer alguma coisa para ser chamado para trabalho. E a gente vê na região aqui que outros municípios adotaram esse sistema, tem o plantão e tem o sobreaviso. Então eu queria fazer o requerimento aqui para que a gente revisse aquela lei e, se possível, criasse também o sobreaviso remunerado para o motorista que tiver no sobreaviso do final de semana, para amenizar esses problemas, que teve final de semana aí que foi uma loucura, aí a família teve que buscar pacientes fora do município aí longe, e aí fica ruim para todo mundo, né? Sai denegrindo a administração por conta de detalhes. E tendo visto que se paga por mês do plantão, não vai influenciar muita coisa na folha de pagamento, não. Acho que dá para ser criado com espaço, com sobra. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. O vereador Miro pode fazer uso. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, eu quero mais uma vez agradecer a todos aqui e a todos que se fazem presente, né? Compareço sempre, que para nós sempre é um motivo de satisfação. Senhor presidente, só para complementar aquilo que o Marcelo disse com relação a férias de funcionário, seja ele pública ou de empresa privada, ela não pode ser antecipada. E as férias, quem determina o período de férias é a empresa. E pela lei, não pode acumular férias. É contra a lei, seja ele de empresa privada ou empresa pública. Então, não justifica, tá, essa desculpa de que o funcionário venceu férias, tem que dar férias. Isso não existe. O funcionário pode planejar a empresa ou
município, o Estado, ela pode fazer um planejamento de férias de acordo com a necessidade da mão de obra do funcionário. Então, era isso. E pegar uma parte, vereador? Pois não, pode ficar à vontade. Pode. Então, o que eu não estou defendendo ninguém, sabe, na fala do vereador Marcelo, do Miro. Eu fui averiguar, foi o que me falaram. Então, nós, vereador, está aqui para... ninguém está criticando ninguém. Então, o que eu posso falar para vocês? Eu fui averiguar, me falaram isso. Mas eu também acho que é errado, só que não sou eu que faço as leis. Então, eu estou dando a explicação porque foi o que me falaram, tá bom? Muito obrigado. Inclusive é bom até essa discussão para a gente poder esclarecer, porque às vezes fica essa colocação aí de que o funcionário venceu a férias, ele tem o direito de tirar, né? Então, é bom que se saiba disso, que quem determina férias é a empresa. Seja ela... Pois não. Ô, Roberto, eu não quis criticar a sua pessoa, até, né? Mas vou dar outra colocação aqui, um exemplo. A gente entramos nessa discussão aqui para a gente poder entender melhor. Às vezes, você realmente se preocupou e foi ver. Eu estou com a minha férias, venceu agora em julho, e na saúde a gente trabalha programando férias. A Ana sabe disso. A vereadora Ana sabe disso. Só complementando um pouquinho, a minha férias venceu agora dia 1º de agosto, porém eu só vou tirar férias em dezembro, porque eu optei para tirar férias em dezembro. Fica melhor, a outra funcionária tirou agora, eu vou tirar em dezembro. Como o Miro disse, dentro daquele ano você tem que tirar férias, não necessariamente no mês que você faz aniversário de trabalho. Exatamente. Eu praticamente vou tirar em março, porque lá todo mês vem um motorista de férias, porque todo mês tem um para cobrir, a Ana sabe disso. Vem sendo programado para não prejudicar nem o funcionário e nem o sistema, a população. Então, eles poderiam ter feito isso lá no pátio. É só aí, a minha crítica foi em cima disso, porque ficaram 70 dias, como você disse, mas ficaram 70 dias parados por não poderem trabalhar por erro de lá mesmo. E depois, a hora que é para trabalhar, acontece isso. Então, quem está pagando não somos nós, é a população. Então, minha preocupação está aí. Obrigado, vereador Miro. Eu também não estou aqui criticando ninguém, simplesmente estou colocando o que eu tenho conhecimento, né? Porque eu acho que quando alguém, ou eu, ou o vereador, qualquer vereador que for pedir informação, eu acho que as informações têm que ser dadas de acordo conforme realmente a lei determina, né? Mas era isso. E ainda fazendo um breve comentário sobre o pronunciamento do vereador Donizete aqui, eu acho que ele tem bastante razão no que ele colocou aí. Infelizmente, a política no Brasil, ela é uma, vamos dizer assim, é uma política que o eleitor e o povo brasileiro, de modo geral, como muitas vezes a classe política ela não tem assim aquele... não merece muita credibilidade por parte de muitos políticos, a gente sabe que deixa a desejar, e aí a população acaba ainda esperando essa oportunidade de eleição para poder se beneficiar de alguma coisa. E, logicamente, o primeiro impacto é em cima do vereador. É nós que somos sempre cobrados, procurados, né? E as pessoas pedem. A gente vê muita gente em situação difícil, né? E não é o papel do vereador fazer assistencialismo, né? Existem os departamentos do Poder Executivo que está aí para poder fazer essa parte. Mas, infelizmente, também, às vezes falta recurso e acaba não atendendo tudo aquilo que a população precisa, e muitas vezes até que muitas pessoas se aproveitam da situação, exigindo muito mais do que aquilo que tem direito. Mas, infelizmente, essa situação política no nosso país, ela é histórica. Eu me lembro porque eu fui vereador
Em comecei minha carreira política no início de 83. Em 83, E naquele tempo, as coisas eram assim também, né? Como tinha muito mais gente na zona rural do que na zona urbana, naquele tempo o pessoal procurava menos os candidatos para pedir. Porque tinha mais emprego, o pessoal estava sempre colocado, né? Era arrendatário, era porcenteiro, enfim, chacreiro, sitiante. O pessoal dependia menos do poder público. Infelizmente, nos dias de hoje as coisas inverteram. Hoje o povo que estava na cidade, que estava na zona rural, vieram para a cidade em busca de emprego, e hoje nós estamos vendo um país aí, né, com um percentual da nossa população ativa aí desempregada, e logicamente nessa época de política o povo pede mesmo. Não deveria ser assim, como o vereador Donizete falou. Deveria ver o que cada político trouxe, né, de bom e benefício do nosso município, para que agora desse um voto de confiança, né, para que pudesse continuar e trazendo os recursos que o nosso município precisa. Mas, infelizmente, sempre tem os paraquedistas, né, que aparecem nessa época de política, que às vezes nunca fizeram nada para o município e na promessa de que vão fazer, e acaba ainda tirando o voto daqueles que realmente fizeram alguma coisa para o município. Então, infelizmente, a política é assim. Mas eu quero crer e peço, né, que a nossa população tenha consciência e realmente procura dar um voto de confiança para aqueles que realmente trouxeram alguma coisa. Não importa que partido, né? Não importa que facção política, se é do lado do prefeito, se é contra o prefeito, mas vamos ver quem trouxe alguma coisa para o município de Rondon e dar um voto de confiança. E, infelizmente, nós temos que conviver com a política da forma que ela é. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, vereador. Pela ordem ainda. Pois não, pode usar. Eu tenho que fazer uma colocação na ordem do dia. Sim. Mas se Vossa Excelência me permitir, eu abro mão da colocação da proposição na ordem do dia, verbal, e gostaria de fazer no expediente, na condição de preposição verbal. Só que fazendo um complemento fechado dessas colocações, o vereador tem direito de voz e voto. E muitas vezes a gente percebe, até pela fala do vereador Roberto e do Marcelo, aquela resignação que você fica até de fazer uma colocação sobre um funcionário público. Então, quer dizer, o vereador não tem liberdade. Ele tem o direito de voz e voto. Eu acho que ele tem um pouco mais de segurança nas suas colocações, porque você não consegue, com receio por questões políticas, você tem um receio de fazer uma colocação até daquilo que você pensa. Então você tem um pensamento, uma convicção, uma filosofia já pré-ordenada na sua cabeça, aquele é um segmento que você tem através do caráter da sua personalidade, e você talvez temente a algumas situações de crítica, que hoje nós somos manipulados por um ser humano. Você faz uma crítica nesse microfone aqui, em prol do município, para melhorar a situação dos munícipes, e você percebe que na outra semana venha aquele que você fez a crítica, aqui no auditório, para ouvir a ata, ou ouvir alguma situação, se realmente foi aquele que foi lá fofocar para ele. Então, qual a liberdade do vereador, do político, se ele tem o direito de voz e voto e não tem essa condição de expressar aquilo que você realmente pensa e aquilo que é a sua filosofia de trabalho? Então, na verdade, você tem que agradar. E se você agradar, você não trabalha. É igual o patrão. O patrão vai agradar? Vamos terminar falando do interesse público.
das férias. Servidor público, ele é submetido ao prefeito, ao chefe do Poder Executivo. E o interesse público é maior do que tudo. O interesse público é maior do que as férias, do que a licença-prêmio. Por quê? Porque o município está em jogo. E você é um servidor público. Você não é só um funcionário de uma empresa privada. Você é um servidor público que é além de um funcionário. É um pouquinho a mais. Você tem outras prerrogativas que um funcionário comum de uma empresa privada não tem. Então você precisa ter um pouco mais de qualificação, um pouco mais de entendimento, e é submetido à ação discricionária do prefeito, do chefe do Poder Executivo. Porque se você tem, aconteceu a calamidade do município, caiu 2, 3 pontes, você tem que trabalhar o setor incansavelmente para resolver aquela situação. Porque tem pessoas para passar, tem estudante para passar, tem escoamento de produção, você precisa correr. Tem na área da saúde, tem uma calamidade, tem a dengue, tem outras situações. Tem que ter, então, inclusive tem situações, tem desemprego, que até a greve ela não é aceitável. Não, a parte, vereador. Pois não. Só você falando aí, me veio uma lembrança na memória que coloca bem o que você falou aí. Na gestão passada, eu tinha programado a férias, eu não me lembro para o mês que era, mas foi tipo assim, foi no dia 29, no dia 1º eu estava de férias, no dia 29, um dos motoristas teve um problema com apendicite, teve que ser operado às pressas. Eu já estava com férias batidas, terço disponibilizado em folha, tudo. A secretária de saúde, na ocasião, me chamou e falou, tivemos um problema, não posso ficar sem 2 motoristas. Eu falei, não, por mim, beleza, vocês precisam de mim. Eu falei, mas e a questão? Ela falou, não. Aí fui lá com a Juliana, no RH, ela fez um documento, eu assinei, abrindo mão daquele mês de férias, devido ao problema que teve com outro município, com outro motorista. Assim que ele retornou do período de reserva da cirurgia, eu saí de férias. Bem colocado no que o senhor falou aí. Interesse público. Pois não. No caso aí, às vezes, eu fui na pessoa errada, que na verdade quem veio isso aí é a Juliana, né, vereador Marcelo? E eu conversei com uma pessoa dentro da garagem, sabe? Então, às vezes, essa pessoa me passou errada. E então foi isso, mas eu sei que ninguém está criticando, nós estamos debatendo. A Juliana, ela, eu acho que ela recebe ordem dos encarregados, se não me engano. Ela faz as férias, ela dá as férias, mas é o encarregado do funcionário. Tipo, como eu, é a secretária de saúde. Eu chego nela e falo que eu quero férias, ela faz o pedido de férias e eu levo para a Juliana. Então, o problema quem destinou as férias dos funcionários lá foi os 2, o encarregado deles lá no pátio. Na realidade, cada setor solicita ao seu chefe imediato, e o chefe imediato solicita a Juliana, que somente dá se o prefeito autorizar. Então, cai tudo lá na mesa do prefeito. Então, tem esse efeito que eu sou funcionário público, mas para mim poder tirar férias do meu setor, a primeira coisa, não pode ficar desassistido, né? E o que houve aí foi uma inversão da situação. A população ficou desassistida por um tempo, sem os serviços dos operários, né, por causa de um mandato da promotoria, e quando voltou, que foi elaborada a lei, foi dado férias para os operários, que hoje a população está sem atendimento. Então, dentro do município, nós temos um organograma que tem que ser obedecido, né? Então, aí é onde a gente fala em planejamento, que vai do chefe imediato até o prefeito, que finaliza na mesa do prefeito. Se ele falar assim, não, o cara não vai conseguir tirar as férias. Então, as férias, como a licença-prêmio, só pode dar se não for interferir no atendimento ao serviço público. Obrigado pela... Muito bem, senhores. Eu acho que tem que preservar o interesse público. É isso que é a colocação final.
é um interesse público, tem que ser preservado, e isso o chefe do Executivo tem que saber disso, como o presidente da Câmara, é a mesma coisa, é um gestor, tanto é que ele não tem direito a voto, só no desempate, no voto de Minerva, ele é o gestor da mesa e da casa. Então ele também sabe nos bastidores como é que ele tem que agir. Senhor presidente, conversamos já isso informalmente várias vezes e oportunizou isso agora, que falamos desse assunto político, de corrupção, e vai agora redundar nas questões salariais. Conversei com Vossa Excelência, com o vereador Cleito, com o vereador Roberto, com mais uns informalmente. Eu acho que chegou a hora da gente apresentar essa casa e também dar uma resposta à nossa população, que muitas vezes, como já foi passado dias atrás, sobre a questão salarial dos vereadores. Eu acredito que nós temos que deixar em pauta essa colocação minha como subscritor, mas espero que tenha o apoio dos 9 vereadores. Nós temos que deixar nessa pauta, pautado para discussão futura, uma queda razoável no salário do vereador. Já discutimos isso para o próximo mandato, porque a situação da população está difícil, o país parece que não se recupera, e já voltando nessa situação que eu elenquei há pouco tempo atrás, até momentos atrás, que parece que esse salário de vereador ele não é abençoado. Então, o vereador não aproveita isso, e realmente não é para isso, não é para aproveitar. Então, já que não é assim, a população tem que saber que o salário do vereador vai ser abaixado. O senhor está entrando com a preposição para tornarmos projeto de lei. Vou fazer Sim. isso já com a conversa com vocês e quero colocar para os 9 vereadores, que hoje com a ausência do vereador Cleito, eu quero colocar uma pauta aqui para discussão futura de um salário de R$ 1.300 para o vereador, R$ 3.000 para o prefeito, respeitando a Constituição Federal, não a lei orgânica, que ela é falha, vamos respeitar a Constituição Federal, que fala que nenhum político ou membro do Poder Legislativo ou Executivo do município, estadual ou federal pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós podemos contratar um médico através da Constituição Federal, não precisa ser através do salário base do prefeito. Eliminar o salário do vice-prefeito. Então, o vice-prefeito, ele tem função quando ele exerce a função de executivo na esfera do prefeito. Fora isso, ele não tem função. Então, vamos eliminar esse salário do vice-prefeito também. Não é do Rui, não era do Alexandre, do futuro vice, é do cargo de vice-prefeito. E com isso, em 4 anos, nós fizemos a conta, economizaríamos R$ 2.738.000. Como a nossa preocupação é muito grande com a saúde, e com o desemprego e a fome no nosso município, esse dinheiro aqui seria muito válido para que, nesse orçamento de 2019 para 2020 e 2021, o município de Rondão tivesse à disposição para atender a nossa comunidade. Então fica nos anais dessa casa, senhor presidente, registrado essa solicitação. Já tem o aval de Vossa Excelência, do Roberto e do Cleito. Quero o aval dos demais 5 vereadores. Uma parte, senhor vereador. Para que possamos, só terminando, para que possamos colocar isso na pauta futura para a próxima legislatura. Está concedido a parte. Vem em boa hora esse vosso requerimento. Eu acredito que há umas 2 semanas atrás eu estive conversando com o nosso excelentíssimo senhor presidente e até a minha sugestão não era de 1.300, era um salário mínimo para o vereador. Então, veio muito boa hora, muito louvável. Tá? Eu, de antemão, o que Vossa Excelência precisar, o que tiver do meu alcance, para a gente aprovar esse projeto, que hoje está aí como requerimento entrando na Câmara, mas
o que tiver do meu alcance para a gente transformar isso em lei para a próxima legislatura, ou se quiser fazer um adendo nessa mesmo, eu acho que não pode ser feito, porque a gente não pode legislar em causa própria, né? Mas acho muito louvável essa proposição da Vossa Excelência, e eu acredito que vai ter os 9 votos da Câmara. Não era só isso, senhor presidente. Uma parte, senhor presidente. Eu acho que também o meu voto já é favorável, estou de acordo, porque hoje fui questionado. Hoje nós vereadores, a gente chega nos lugares, a pessoa já vem e fala assim: nossa, vocês estão ganhando tanto, esses estão com dinheiro, e não é bem assim. Nós todos os 9 aqui, nós sabemos o que nós sofremos, o que nós temos que explicar. Por exemplo, que a vereadora Ana falou, hoje a nossa população, ela não vem na sessão. O que acontece? Eles chegam lá, que nesse terreno for doar. Hoje eu fiquei mais de 1 hora explicando para 2 pessoas como que funcionou a licitação desses terrenos. Sofrendo, porque o cara acha que nós, vereador, a gente leva vantagem nisso aí. Isso aí é uma coisa que nós não participa. Passou na Câmara, foi aprovado, é licitação. Então a gente se desgasta, a pessoa já olha. Então meu voto já é favorável. Eu acho que outra coisa também, funcionário público, ele tinha que optar, cargo vereador ou funcionário público. Por quê? Porque ele tem 2 salários, a população está carente. Então é uma coisa que também nós podemos estudar. Eu acho que o salário de vereador eu sou favorável, o meu voto já é a favor, a abaixar. Obrigado, senhor. Bom, eu sou do tempo que o vereador ganhava um salário mínimo. Fui 6 anos vereador ganhando um salário mínimo. E acredito que o meu trabalho, naquela época, ele foi sempre voltado para os interesses da população do nosso município, né? E não vai ser diferente agora se tiver uma redução de salário, né? A minha proposta, o meu objetivo sempre vai ser independente de salário, seja ele R$ 1.500, seja ele R$ 1.300, né? Porque, na verdade, eu acho que essa reforma de salário, essa reformulação de salário, ela deveria pegar de cima para baixo, começar pelo Congresso, onde um senador custa R$300 mil por mês para a nação. Um deputado federal custa no mínimo R$180 mil para o nosso país. E o vereador, hoje, com os descontos, não chega a R$4 mil. É muito, porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha por um salário mínimo e muitas vezes tem uma família para sustentar. Só que o bom vereador, ele não usufrui do salário dele. É o que nós acabamos de discutir agora há pouco aqui. Vereador em cidade pequena, ele faz papel de assistente social. É diferente de uma cidade igual a Maringá, ou que seja de Cianorte ou Paranavaí para cima. Uma cidade igual a Rondon, o vereador, ele é assistencialista, ele não é vereador. É aquele que conhece toda a população, e quando ele encontra com um amigo na rua, ou uma pessoa que precisa, que pede um bujão de gás, muitas vezes a gente tem que dar um remédio, uma consulta, porque muitas vezes o poder público, ele não tem o dinheiro para poder dar assistência para essa pessoa. Porque o dinheiro que era para fazer saúde, para fazer assistencialismo, ele vai para o bolso de muitos políticos que não têm compromisso com a população. Mas eu sou a favor, sim. Sou a favor de abaixar o salário. Sou a favor de abaixar o salário de prefeito, sou a favor de abaixar o salário de deputado estadual, federal e governador. Enfim, o poder, os 3 poderes hoje, e o judiciário que está pleiteando um reajuste de 16%. Quanto que vai onerar na folha de pagamento? Qual que vai ser o impacto hoje na economia do país? Então, essas coisas que a gente precisa rever. Nós temos que discutir o que é nosso aqui, mas também temos que começar a propor uma discussão mais ampla para que chegue também lá em cima, né? Vamos dar exemplo aqui, mas nós queremos exemplo de lá de cima também. Muito obrigado, senhor presidente. Boa parte. Vereador Donizete, eu só queria
você que entende mais, primeiramente queria perguntar a respeito de como fica, que o teto máximo pago no município é o salário do prefeito, né? Como que fica daí os funcionários públicos que ganham mais de R$3.000? Não, é tudo pela Constituição Federal. Você não pode ganhar a mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não. O prefeito, quando você institui na lei orgânica, é só não é necessário... Mas não tem a questão que ninguém pode ganhar mais que o prefeito? Não, mas não precisa obedecer isso. Isso é uma colocação da lei orgânica, um capricho que foi feito na lei orgânica, o prefeito sempre ganha mais. Sempre é um capricho. Porque nós sempre mantivemos um salário do prefeito maior, porque nós temos que contratar um médico de 40 horas, e o médico de 40 horas não vem por menos de 16, 17, 18 mil reais. E nós não temos em Rondão um médico de 40 horas. Temos de 20, temos de 30, mas não temos de 40. O médico bom hoje, para ganhar 20, 25 mil, nós não conseguimos trazer. Então, talvez é muito melhor trazer um médico de 25 mil reais para a população ser beneficiada do que um prefeito ganhar 15, 18 mil reais. Então, no caso, assim, não precisa obedecer isso? Não tem essa obediência, nós temos que obedecer a lei maior, a Carta Magna e a Constituição Federal de 88. Tá, e em resposta à colocação do vereador Roberto Scaraboto, é fácil resolver esse problema, vereador. É só a gente passar a sessão da Câmara de noite para de manhã. Aí quem for funcionário público não vai ter que optar por um dos dois. E eu sou o primeiro que renuncio ao meu cargo público para vir prestar esclarecimentos aqui de manhã. É só fazer essa questão que a gente resolve os dois assuntos numa paulada só. Vamos finalizar minha colocação. Alguém vai me perguntar, mas o Donizete está propondo isso, com o apoio de alguns vereadores, que eu tenho certeza que vai ser de todos. Será que ele vai ser vereador? Não, outro. Eu gosto da política, milito porque gosto. Fiquei 4 anos sem mandato, minha esposa sem mandato, e eu fiz a minha parte social, Miro. Ajudei, tirei do meu salário, atendi a comunidade, porque é isso que está na minha veia, está na minha consciência, que é ajudar a população, mesmo que se for com o salário do seu trabalho, do seu suor do dia a dia. Eu acho que você podendo ajudar, é melhor que ter que pedir. Então, se eu não for candidato a outro cargo em 2020, eu sou candidato a vereador com salário de R$ 1.300, que é a minha proposta. Muito obrigado. Pois não. Eu também sou favorável, já parabenizo pela atitude e concordo com as palavras que o Miro falou. Quem sabe nós estamos começando a dar o exemplo aqui, eles não seguem lá, né? Então vamos fazer a nossa parte e vamos baixar sim o salário. E pode ter certeza, vereador Donizete, como o senhor disse, se na próxima eu pudesse ser candidato e a população quiser, vou estar aqui legislando também com o maior prazer. Que eu estou aqui não é por nada não, é porque muitas pessoas chegaram em mim e pediram para mim colocar meu nome à disposição para poder tentar fazer um trabalho em benefício à população. Eu vou continuar sendo com salário, sem salário, vou estar aqui nessa casa, se isso Deus permitir e a população assim querer. Muito obrigado. Mais uma parte. Quero que o presidente já deixe registrado também a minha preposição para a gente fazer também a alteração do horário da reunião da Câmara, para a gente mude para de dia, para o próximo mandato, se assim tiver como. Está colocado aqui. Senhor presidente, posso fazer uma colocação? Pois não. Eu acho que essa questão de funcionário público ou não funcionário público, eu acho que todo mundo tem o direito de participar da política, independente se seja ou não funcionário público. Questão de mudar a sessão, eu não vejo nenhuma razão, né? Apesar de que eu não sou funcionário público, eu trabalho com uma empresa que não tem fins lucrativos, logicamente, se a empresa me liberar, por exemplo, uma hipótese futura aí, para mim participar das sessões, depende da empresa, né? Agora, o funcionário público, eu acho que ele tem o direito de participar da política, né? Se ele é vereador, ele pode ter o cargo dele de funcionário público e ser vereador. Não vejo nada diferente, tá? Isso sempre teve na política do Brasil. Então, essa sugestão, eu acho que é uma coisa que pode ser pensada futuramente. Primeiro, vamos por parte.
Vamos fazer essa redução de salário, né? E depois vamos discutir a questão do funcionário público. Essa é a minha opinião. Só fechar, senhor presidente, por gentileza. Eu acho que, como o Miro disse, nós temos que dar exemplo. Nós queremos lá de cima, mas vamos dar o exemplo de baixo, para mostrar que Rondão está saindo da frente. Talvez pesa para alguns, mas isso é inicial. As coisas, se você for ver com custo e benefício, é muito melhor o benefício com salário baixo, que a população não vai criticar, o prefeito não vai ter condições de falar não, porque ele tem uma economia grande e considerável no seu orçamento, e quero ver ele dizer, ou seja, esse ou o próximo que for, para dizer que não tem recursos para atender a saúde, a agricultura, a infraestrutura, a educação, o esporte, porque o dinheiro está aqui. Então, o gestor que der interessado a ser prefeito, ele vai ser por R$3.000. O que quer ser vice-prefeito vai ser sem salário, porque o vice-prefeito não tem função. Não tem função. E o vereador que quiser ser, né, Miro? Como já foi o Miro com salário mínimo, outros vereadores antecipados aí das legislatura passada nunca ganharam. Eu acho que quando foi formulado valores até exorbitantes para alguns municípios, tem município, metade do município de Rondão, que tem um salário maior. Então, nós temos 52 mil vereadores no país. Então, vamos dar o exemplo desta casa. Por favor, vamos se unir, dar exemplo, e vamos ser exemplo para a região, para o Estado e para o país, tudo em prol de uma comunidade que realmente merece o nosso carinho e a nossa renúncia e o nosso apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Fiquem as suas considerações finais. Eu também estou inscrito ali no uso do expediente. Primeiro, eu queria abordar o assunto que foi abordado por maioria dos vereadores sobre o voto para essas eleições agora, daqui a alguns dias, né? Então, o que nós estamos percebendo que, de fato, como foi falado, tem algumas pessoas que estão interessadas em votar em candidatos que, de fato, trazem os recursos para o município, que, de fato, estão presentes no município, né? E que sabe que, quando ele precisar, ele vai ter aqui uma pessoa que possa interceder com ele até ao deputado, ou a instituição, né, ou o Senado Federal, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, ou até o presidente da República. Então, nós percebemos hoje que uma grande faixa de políticos, deputados principalmente, eles estão destinando recursos para as entidades, para as associações. Por quê? Porque eles veem ali um retorno mais rápido, mais o retorno, porque ele investe ali um recurso que ele poderia dar para o município, mas ele distribui dentro de uma entidade, e aquela entidade dá um retorno para ele político, que ele pode tanto contar com as pessoas que tocam a entidade, a diretoria, os funcionários, né, os usuários daquela entidade, como também ele pode utilizar ela no campo do marketing, dizendo: eu ajudo as entidades, eu ajudo essa entidade, o asilo, ajudo o hospital, ajudo a APAI, né, as associações de bairros, associações de leite, as igrejas. Então, nós temos muitos políticos hoje trabalhando dentro desses setores, porque o retorno é mais direto, né, e o retorno é mais honesto. Eu vejo isso em muitos deputados, né? Então, nós vemos aí prefeitos pegar recurso de deputados, e quando chegar agora que ele tem que dar o retorno, que é o voto, ele não dá o retorno para o deputado. O deputado fica a ver navios, trouxe aí o recurso para o município e não vai ter o respaldo daquele prefeito. Não estou falando do prefeito de Rondon, estou falando dos prefeitos, que a gente sabe que em vários municípios acontece isso. Então, eu queria fazer também a minha colocação sobre esse assunto e essa abordagem, mesmo porque nós recebemos aqui em Rondon
os políticos que de fato trazem recursos para Rondon, independente de eu apoiar ele pessoalmente ou não, ou como os demais vereadores. Nós participamos das visitas deles aos gabinetes do prefeito, aqui na Câmara Municipal, aonde o deputado venha e que ele trouxe um recurso para o município, nós estamos presentes justamente para agradecer ele. E ser sincero e falar para ele, eu não posso te ajudar porque o meu deputado é o deputado A, B ou C. Então a gente trabalha dessa maneira e nós sabemos. Como essa semana tivemos visitas do deputado Reis Stephens, né, e a gente estava conversando, eu fiz até uma pergunta lá no gabinete para ele, o vereador Donizete estava, o vereador Roberto estava, sobre as reformas que vamos ter a partir do ano que vem, com a nova formação do Congresso Nacional. E a pergunta que eu fiz para ele foi sobre a reforma política. Vocês estavam lá, vocês sabem. E, justamente por estar pensando nesse projeto de lei que nós vamos entrar com ele aqui na Câmara, de redução dos vencimentos dos vereadores. Nós temos que respeitar, né, a lei orgânica do município, a Constituição Federal, né, o regimento interno da Casa, e também devemos manter o repasse de 6% a 7% que o município repassa para essa casa, e nós destinar esse recurso. Porque esse recurso, de qualquer maneira, tem que vir para o Legislativo. Ele não pode ficar lá. Ele tem que vir aqui, e aqui nós, vereadores, vamos destinar o destino final do recurso, desse dinheiro. Hoje é 2 milhões e pouco, mas pode ser mais. Se fizer bem as contas, vai dar mais, quase 3 milhões de reais. Então, nós podemos destinar para todos os setores da comunidade, mas nós, vereadores aqui, e futuros vereadores farão ali a entrega do recurso ao município destinado a tal setor. Nós vamos destinar uma parte para a saúde, uma parte para a educação, uma para o esporte, infraestrutura, os vereadores presentes que vão fazer. Então, com 2 milhões, 3 milhões, de 2 a 3 milhões, nós podemos fazer muito trabalho social. A assistência social pode receber o recurso. Então, a lei que nós vamos fazer, nós temos que amarrar ela bem certinho, que esse recurso é da Câmara de Vereadores. A lei federal, ela diz que o recurso é da Câmara. Pode ser distribuído para o salário dos vereadores, mas ela pode ser distribuído para a comunidade nesse outro formato. Então, nós vamos trabalhar. Eu sou uma pessoa favorável, desde a campanha passada, vocês sabem que nas redes sociais eu colocava e sempre compartilhava posts dessa natureza. Então, a gente é vereador e você tem o seu salário. Ele entra aqui, mas ele já saiu aqui. Vocês sabem que quem faz atendimento à população, quem sabe que a população às vezes vai no sistema e ele não é atendido, ele vem no seu vereador mais próximo, ou mais amigo, ou que ele tem mais liberdade. Às vezes não é nem o vereador que ele votou, mas ele vem sabendo que aquela pessoa vai fazer o atendimento para ele naquele momento que ele está ali desesperado para ser atendido. Então, eu acho que nós podemos sim fazer, mas fazermos essa lei e amarrando essa porcentagem que nós temos direito para o salário do vereador. Se vai ficar 1.300, ele vai ocupar 2% do recurso, os outros 5% nós vamos distribuir dessa maneira. Então, é um projeto que tem o meu apoio, tem o meu voto, apesar que só vou votar se for empate, mas eu apoio totalmente. E nós fazendo dentro das leis, conforme rege a casa, tenho certeza que nós não teremos problema nenhum. E, com certeza, o encunho político é que ele venha de cima para baixo. E eu acho que nós estamos dando aqui o primeiro passo para que o governo federal e o governo estadual também façam o mesmo dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal e dentro da Assembleia do nosso Estado do Paraná. Porque, dessa maneira, quando no Estado foi feito um aporte de economia de recursos, nós sabemos que o recurso foi destinado dessa maneira para várias entidades, com compra de ônibus para a educação, com compra de ônibus para as instituições como a PAI, Escola Especial. Então, a Câmara poderá fazer nesse mesmo sentido, e nós temos que buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, pegar os pareceres jurídicos para a gente poder fazer um projeto de lei que vai ter a contento de nós, vereadores, e também da nossa comunidade.
era o que eu tinha dentro do expediente comum. Como não tem mais ninguém inscrito, eu passo, então, a ordem do dia. Na ordem do dia, nós vamos dar entrada hoje a 3 projetos para que as comissões possam dar seus pareceres e fazerem aí as convocações que serão necessárias para que a gente depois passe para o plenário para fazer a votação. O projeto de lei que a gente vai dar entrada hoje é o 026/2018, que a súmula dele diz que autoriza o Poder Executivo Municipal de Rondon a alienar, mediante permuta, bem imóvel de propriedade do município e dar outras providências. Então, se encontra na Secretaria da Casa, tá? Para as comissões, os vereadores poderem fazer a leitura, depois dar seus pareceres e também nós fazemos a votação. E também o projeto de lei número 027/2018, que revoga a Lei Municipal 1712, de 2014, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais da Política Municipal de Assistência Social e da outras previdências. Ela também está na Secretaria para apreciação dos vereadores e das comissões. E o projeto de lei que dispõe sobre a regularização de feiras itinerantes do município de Rondon e da outras providências. Essa aqui também está para as comissões dar os pareceres e também o parecer jurídico de todos esses projetos a gente vai solicitar para que na próxima sessão possamos já colocar os mesmos em votação. Mais nada dentro da ordem do dia, passamos então às explicações pessoais. Peço que a vereadora Ana faça a inscrição dos vereadores que queiram fazer o uso. Vereador Rafael. Senhor presidente, só a respeito do que estávamos debatendo, quero falar que eu respeito a opinião do vereador Miro, só que eu penso da seguinte maneira, que nem o vereador Donizete falou, temos que dar o pontapé inicial. Se a pessoa é vereadora, ela está aqui para fiscalizar. Então, se for para a gente fiscalizar só de segunda-feira à noite aqui, então vamos fiscalizar o tempo integral. Já que for assim, vamos passar a sessão para o meio do dia, para quem for ser vereador, ser somente vereador. Vamos começar a fiscalizar, ir a campo, ir de setor em setor, ver o que está acontecendo no município. Vamos pegar, vamos sair em busca, vamos lutar pela população, então. R$ 1.300 está bom. Hoje em dia, com R$ 1.300 você se vive. A não ser quem paga aluguel, né? Que não paga, que hoje o aluguel em Rondon deve estar uns R$ 800. Mais uma compra não dá para nada. Mas você não mora sozinho? Para mim, que é solteiro, está bom demais. Eu tenho meu pai, tem todo mundo lá em casa, tem casa própria. Mas então vamos para vereadores de verdade, vamos fiscalizar, vamos lá na saúde, vamos na educação, vamos em tudo. E acabar, então, não pode mais funcionário público. Porque tem muitos funcionários públicos que usam da sua função para garantir voto. Então vamos acabar com isso, passa a reunião para de dia e vamos ver agora quem é vereador de verdade. Aí eu sou favorável a tudo. Aí sou favorável à redução do salário de vereador, sou favorável a tudo. Caso contrário, sou contrário à redução do salário de vereador também. Na sequência, a vereadora Ana. Eu só queria fazer uma colocação com o vereador Marcelo. Nessa gestão a gente não teve o sobreaviso e eu estou meio assim desatualizada dos valores que vocês recebiam do sobreaviso. Cada plantão é 150, é isso? E o sobreaviso também? O sobreaviso, na época, era metade do plantão, mas aí o sobreaviso foi feito um acordo com a secretária de saúde e com os motoristas. Então o motorista fazia 2 sobreavisos e recebia um plantão. Ah, entendi. Não, porque assim, a minha colocação é o seguinte, de repente não está pagando o sobreaviso e não está adiantando de nada, porque a gente tem, você mesmo sabe, esse final de semana foi uma loucura, e a gente os motoristas acabam trabalhando da mesma forma, porque a gente teve visita em Umuarama, Maringá, né? Então é pago diária, e cada diária que vocês vão lá, se não der 8 horas é 35, mas vocês acabam fazendo às vezes 2, você mesmo foi sábado à noite para Umuarama, você vai receber os R$70, então é melhor pagar do que sai mais caro. Mas a diária, vereadora Ana, se a senhora não sabe, a diária é para o motorista comer. Eu gasto da minha diária para comer, eu não fico sem comer. Não, eu sei, então, mas talvez... eu acho que o sobreaviso é necessário, porque nós tivemos 2 finais de semana seguidos com problema, eu comentei com a Marinei, com a secretária. Tranquilo, eu só quero que entenda assim, de repente, não está pagando para economizar, mas
está gastando a mesma coisa, né? Então, eu acho que é justo ter o sobreaviso, sim. Eu também acho. Já vai, e daí, assim, já não vai diminuir um problema. não vai gerar tanto transtorno, porque a gente fica atrás de motorista. Daí, por exemplo, você estava no plantão sábado... Eu votaria no sobreaviso no domingo. Então, e o Mimi no domingo. Mas o Mimi não tinha um compromisso de trabalhar no domingo, né? No sábado. No sábado, aliás. Porque ele e nem estaria... eu para trabalhar no domingo. Então, se eu tiver o sobreaviso, eu vou estar de compromisso. Não, eu concordo com você, concordo mesmo. E eu acho assim, que acaba saindo até mais caro do que se estivesse pagando o sobreaviso. Era isso. Vereador Miro, pode fazer isso. Eu só quero fazer um comentário a respeito das palavras do vereador Rafael. É o seguinte... O vereador, independente dele ser ou não funcionário público, independente dele estar ou não aqui durante o dia ou a noite, independente dele ganhar um salário mínimo, que seja R$ 1.300 ou mais, ele tem que cumprir a função dele de vereador. Em qualquer circunstância. Se ele ganha 1.300, ele tem que ser vereador ganhando 1.300. Se ele ganha 4.000, ele tem que ser vereador ganhando R$4.000. E se ele é funcionário público, ele tem que ser vereador sendo funcionário público. Não importa se ele é funcionário público, se ele tem que vir durante o dia. Eu acho que uma sessão de 1 hora, 1h30, né? A gente sabe que tem funcionário público que muitas vezes ele no próprio serviço dele, às vezes ele fica ausente muito mais do que isso. Então, eu acho que o prefeito, né, o município, a lei, ela tem que dar o direito também do funcionário público participar da reunião. E não importa que horário que seja. Se é de dia, se é à noite. À noite não precisa, lógico, mas durante o dia. Então, essa é a colocação que eu quero fazer. O vereador, independente de qualquer circunstância, ele tem que ser vereador. Não importa se é de dia, se é de noite, se ganha o salário mínimo, se ganha mais. É só isso, senhor presidente. Pois não, pode falar, vereador Roberto. Vou reforçar a palavra do senhor presidente, que foi bem colocada, né, que reduzindo o salário do vereador, vai sobrar esse dinheiro para a gente dividir para as entidades, né? Isso aí vai ser uma coisa bonita que nós vamos fazer em Rondão, porque o povo está esperando isso de nós. Então, parabéns pelas palavras do senhor. Obrigado. Mais ninguém inscrito? Eu só quero fazer as considerações finais, dizendo o seguinte, vereador Rafael. Qualquer momento que seja a sessão nossa aqui, de dia, de noite ou de madrugada, nós temos o direito de fiscalizar a qualquer instituição, qualquer entidade, em qualquer momento. Se a reunião passar para de dia e ela vai ser de dia, o vereador poderá também não fiscalizar. Então, isso de fiscalizar as instituições, os órgãos, é a função do vereador. Se o vereador faça queira ou faça não. Nessa função que nós estamos hoje aqui, com sessão no nosso regimento interno para às 20 horas da segunda-feira, a sessão aqui, mas o seu trabalho continua de manhã, e vai até na outra segunda-feira de novo. Então, nós trabalhamos em qualquer momento para fiscalizar, para propor, para buscar, né, o bem para a nossa comunidade. Então, não vai ser o horário da sessão que vai mudar o vereador, não. O vereador é o que ele é, sendo sessão à noite ou de dia. Então, nós vamos aqui, a sua preposição está colocada, nós vamos levar ela adiante, e se alguma pessoa está pensando que vai aí talvez ferir um ou outro, não vai, porque tem outras leis além dessa, tem leis maiores, né? E nós temos que obedecer a maior, sempre a maior. Então você pode ficar tranquilo que nós vamos estar trabalhando dentro do que eu falei aqui, da Constituição Federal, da lei orgânica, do regimento interno. E o que nós temos que mudar é o regimento interno nosso, que ele é muito atrasado, e no regimento interno tem que dar mais poder ao vereador, principalmente poder
de buscar e de fiscalizar. Porque hoje, se você talvez precisar entrar dentro de uma secretaria hoje, pelo nosso regimento interno, talvez você seja barrado. E você tem que voltar para trás. Então, nós temos que fazer essas mudanças, que aí sim o vereador poderá ter força e voz, e com certeza poderá ter até aí atitudes de ir lá buscar documentos e provar algumas coisas que acontecem. Mas, senhor presidente, pois não, pode falar. Eu acho que, independente do vereador, nós temos o direito de fiscalizar e nós temos o microfone da Câmara para denunciar. Com certeza. Tá? Então, se qualquer vereador for fiscalizar qualquer setor público que for barrado, ele tem segunda-feira aqui para levar o conhecimento da população. Porque se ele está sendo barrado de uma fiscalização, é porque alguma coisa errada tem. Com certeza. Porque se a coisa é transparente, ninguém vai barrar vereador de fiscalizar. É só isso, senhor presidente. Então, por isso, só respondendo ao vereador mesmo, já cedo para você. Então, por isso, vereador, que eu estou dizendo, nós temos leis maiores. Então, se o vereador for barrado em um local, ele vai procurar outro meio e ele vai conseguir o que ele está procurando. Então, é por isso que a gente tem que andar em passos curtos, mas chegar ao destino final. Vereador Rafael. Senhor presidente, eu não ia me pronunciar mais nessa sessão porque eram explicações pessoais, eu achei que não poderia conceder parte. Não, mas a gente está... Mas já que virou pode falar. Uma explicação mais de uma vez, eu vou pedir a Vamos quebrar o protocolo aqui Vamos hoje. Quebrar o protocolo. Isso. O que eu, não sei se vocês me entenderam mal, mas o que eu quis falar foi o seguinte: a partir do momento que você está no seu horário de serviço, que nem o senhor que é professor, sim, você recebeu uma denúncia lá na sua, você não vai poder sair da sala de aula. Naquele momento, não. Tá, e se no outro dia você tiver, você também não vai poder ir durante o horário de expediente do órgão público. Sim. Isso eu falei que seria melhor se a pessoa fosse só vereador. Não estou falando que não é Sim, para o senhor sim. sair Não, candidato, sei. nenhum dos outros colegas. Mas a partir do momento que a reunião for de dia, porque o vereador Roberto falou que teria que escolher entre um salário ou outro. Não tem como. A gente sabe que um é cargo eletivo, o outro é cargo concursado. Daí não teria como a gente escolher. São totalmente diferentes. Eu falei que o único modo de acontecer isso seria passando a reunião para de dia. E que eu sou favorável a isso. Só explicando. Sim, Muito obrigado. eu queria só complementar nessa situação aí, porque às vezes a gente vê alguém falar, vamos colocar nesse período, porque eles vão ferrar o professor Bola, porque ele é professor. Eu não, gente. Eu sou professor, mas no dia que tiver a sessão, se for para segunda, eu não trabalho na segunda. Trabalho terça, quarta, quinta e sexta. Se for na terça, eu não trabalho terça, trabalho segunda, quarta, quinta e sexta. Então, para mim, não tem problema nenhum. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. Eu, como professor. E outra coisa, se eu não quiser ser professor, eu vou lá, tiro uma licença pelo meu mandato, e quando acabar meu mandato, eu volto a ser professor de novo. Então isso, para mim, a mim não vai atingir nada. Mas a gente sabe que salário de vereador não é para manter sua família. E aqui ninguém mantém sua família com o salário de vereador. Você tira da sua família para você se manter vereador. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Uma parte, senhor presidente? Pode falar, vereador. Eu também quis dizer do funcionário público, não para ofender nenhum dos amigos. Sim. Assim, porque como o Rondão está em crise, principalmente o Rondão, porque a gente aqui, que nós conversamos com todos, Guaporema, São Manuel, nós estamos sempre participando aí, sábado mesmo encontrei um vereador, as outras cidades não estão passando a crise que o Rondão está passando. E vai passar, não vai ser do dia para a noite que vai melhorar. Então eu assim, dei a sugestão de abrir mão numa conversa, nem fiz a proposição, nós conversamos. Por quê? Já que está uma situação difícil, o vereador, ele ia abrir espaço para uma pessoa trabalhar e ganhar o salário dele também, não é verdade? E quem quer ser vereador, vai ser vereador. Eu acho o salário de R$ 1.300 está bom demais para o vereador. Nós vem aqui uma hora, a gente trabalha. Todos nós aqui, eu tenho certeza que o dia a dia nós estamos trabalhando pela população, quem acompanha o nosso trabalho. Então, é o que eu falo. Eu também não falei para atingir ninguém, não. É só para dar espaço para os outros, tá? Muito obrigado pela palavra. Então nós temos que atuar, independente do seu horário, nós vamos trabalhar de qualquer maneira. E o vereador, ele tem lá, dentro da sua posição de vereador, o que rege, o que ele pode fazer, até onde ele vai e até aonde ele não pode chegar. Então, nós temos que dizer para a comunidade
que nós estamos trabalhando. A gente trabalha, a gente atende e nós, o salário que é recebido, ele, antes de você receber, você já gastou ele, você já está devendo na praça, né? Então, quando você chega no lugar, o cara fala assim, não, vamos vender para ele porque ele é vereador, você pode comprar fiado que chega no final do mês e ele vai pagar, né? Mas se você comprar uma camisa nova, o cara vai falar assim, nossa, vereador dá, hein? Comprou uma camisa nova. Quer ver se você comprar um carro. Aí você vai escutar. Mas vai escutar, só que as pessoas que falam é aquelas que não trabalham, né? E a gente trabalha das 7h30 da manhã às 5h15 da tarde e alguns dias à noite. Na função nossa, no nosso cargo, onde a gente está concursado. E nós somos vereadores 24 horas por dia. Então, é um assunto bom, eu gosto de conversar e discutir, e todo cidadão que para conversar comigo, ele fala, mas ele escuta. Então, nós temos que estar preparados hoje para discutir qualquer assunto, porque, como eu sou professor de educação física, todo mundo acha que eu tenho que saber o resultado de todo jogo, até lá do Nordeste. Ô, professor, quando ficou CSA? Eu não sei, entendeu? E como você é vereador, você tem que estar preparado para você debater todos os assuntos com a comunidade. E a comunidade quer chegar no vereador e quer sair dele falando assim, ó, essa pessoa está preparada para ser vereador porque nós discutimos e não é nem a título de convencimento, você tem que mostrar o conhecimento para ela. Ou fazer ela buscar o conhecimento e mostrar que você está correto. Então, parabenizar todos os vereadores pela reunião de hoje e dizer que foi muito bom ter discutido, ter falado para nós e para todos vocês que estão aqui. Eu agradeço a todos pela presença e declaro a sessão encerrada. Então, uma boa noite a todos.